Olá, vamos falar de política? Vamos nos divertir com a política? Marcelo Duzzi, dia 26 de janeiro de 2022. Itagiba Leonel de Moura Brizola. Esse personagem da nossa vida política, se fosse vivo, há dias atrás estaria fazendo 100 anos, alguns dias. Foi muito insensado, todo mundo chamou ele de um grande político. Tem alguns detratores, mas a maioria do noticiário foi elogiosa em relação a ele. Mas vamos falar algumas curiosidades sobre ele. Foi governador do Rio Grande do Sul, foi deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, muito bem votado. Ele era cunhado do Jango. A esposa dele era irmã da esposa do Jango. Quando ele foi governador do Rio Grande, ele se notabilizou pela feitura de umas escolas que distribuiu por todo o Rio Grande do Sul. Ele era muito preocupado com a educação, ele queria que toda criança tivesse acesso à educação. Era uma característica dele, verdadeira. E ele era um incendiário. Ele atormentou, apoquentou a paciência do Jango, a ponto de incendiar o país. E aí veio a Revolução. Ele foi um dos causadores da Revolução. Na época estava-se muito em moda o comunismo por conta da vitória de Fidel Castro em Cuba. E varria-se essa esperança de comunismo. Vivíamos a Guerra Fria, os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, e a União Soviética queria colocar os pés aqui na América do Sul, vizinho aos Estados Unidos. E o Brasil seria a cereja do bolo. Os militares, vendo isso, fizeram a revolução. O Brizola fugiu do país. Dizem as más línguas que ele fugiu vestido de mulher. Não há nenhuma prova em relação a isso. Quando veio a anistia, ele voltou para o Brasil. Foram lhe perguntar o que ele tinha feito com o dinheiro que Fidel Castro tinha enviado para a contra-revolução. Ele disse, vivemos tempos de anistia, deixa isso para lá, anistia para os dois lados. Que é uma coisa curiosa. Aqui no Brasil, a anistia foi para os dois lados. Porque Uruguai e Argentina já tinham anistiado, mas só para um lado. O lado dos militares que estavam no poder. Aqui não, a anistia foi para os dois lados. Era um pedido da esquerda, anistia ampla, geral e restrita. Mas vamos lá. Então Leonel Brizola voltou, veio para o Rio de Janeiro, óbvio, e aqui o carioca disse, quem é que os militares não gostam? Do Brizola? Pois nós vamos votar nele. Foi isso que aconteceu. A pessoa mais antipática aos militares foi a mais votada. Brizola ganhou a eleição para governador do estado. Ele chegou totalmente desinformado da política, mais de 20 anos fora do Brasil, totalmente desinformado e com ideias anacrônicas. A primeira delas foi, não vamos deixar a polícia subir o morro, vamos proteger o cidadão e tudo mais. Não existe vácuo na natureza. Quando o Estado saiu do morro, o banditismo passou a imperar no morro. De tal maneira que o crime organizado foi se organizando, que o Rio de Janeiro hoje tem esse grande legado do governo Brizola. Somos uma cidade, somos um estado dominado pelo crime, tanto o tráfico quanto a milícia. Brizola foi que originou isso. Podem falar o que quiser, basta vocês acompanharem a evolução de tudo. Nós somos o Rio de Janeiro é a única cidade brasileira que tem menino de 14, 15 anos andando com arma de guerra na rua. Isso não tem em nenhum lugar do país, só no Rio de Janeiro. E não é andando no asfalto, não é andando no morro, não, é andando no asfalto. Garoto semi-analfabeto, subdesenvolvido, craquelado, com a K-47, com a R-15, andando na rua. Ponto. E as ideias de Brizola eram de um socialismo, o famoso socialismo moreno e tudo mais, que o Estado tomando conta de tudo, de todos. E, em suma, só fez besteira. Ele tinha uma preocupação muito grande com o ensino, criou os CIEPs, são escolas para 1.000 crianças, uma ideia muito boa, em que o pai deixaria a criança de manhã, pegaria de tarde. Nessa escola haveria espaço para morar um policial com a sua família, e esse policial teria 2 ou 3 crianças de rua morando com ele, em que ele seria responsável. E ele queria construir 500 CIEPs aqui no Rio de Janeiro, e realmente ele fez.
Mas não foi isso que aconteceu, porque ele teve mais uma preocupação com marketing, construiu escola por tudo com lugar, em escolas inclusive onde não tinha crianças. Enfim, a política. E acabou que se perdeu. Mas a tragédia maior dele foi que ele não tinha equipe. Ele se cercou de pessoas absolutamente desqualificadas e o governo dele foi um desastre. Mas, por incrível que pareça, ele mandou e desmandou na política do Rio de Janeiro. Ele foi eleito governador, depois veio Moreira Franco. Ficou 4 anos, voltou o Brizola. Depois veio Nilo Batista, Marcelo Alencar, todos crias dele. Quando as pessoas dizem que a televisão manipula, a televisão faz isso, faz nada. Roberto Marinho odiava Brizola, descia a lenha no Brizola e o povo votava no Brizola. Não tem essa conversa. E o estado do Rio de Janeiro abandonado, uma tragédia e tudo mais, e o povo nem aí votava no Brizola. Ele era muito carismático. Foi uma desgraça para o Rio de Janeiro. Para o país ele não chegou a fazer muito mal, porque ele já estava meio velho, foi atropelado pelo PT, depois a última cria dele foi Garotinho, que foi uma desgraça e meia. Quando o Garotinho saiu do PDT e foi para o PSB, ele virou para o Miguel Arraes e disse: vocês vão dever a víbora que vai para o ninho de vocês. Tal antipatia que ele tinha. E ele conseguiu uma proeza na eleição do Collor. Ele foi o único político que até hoje transferiu todos os seus votos para um candidato. Numa cidadezinha do Rio Grande do Sul, em que ele teve 800 e poucos votos, ele falou: vamos votar no sapo barbudo, que era o Lula. E os 800 e poucos votos daquela cidade foram todos para o Lula. Uma coisa assim impressionante. Ele nunca foi muito próximo, mas ele via a política como um meio de se chegar lá e não como um fim, né? Então ele aturou o sapo barbudo. Mas enfim, grande estadista? Não. Um grande político? Sim, um grande político. Uma desgraça para o Rio de Janeiro. Foi-se embora.